Eu me lembro exatamente do dia em que eu percebi que tinha um problema. Eu estava com várias abas abertas, vídeos sobre produtividade, aprendizado, foco, disciplina. Eu consumia praticamente de tudo, e mesmo assim eu não estava ficando boa em quase nada. Era como correr em uma esteira mental. Eu exercia muito esforço, mas era zero saída do lugar. E foi aí que eu pensei, ou o problema sou eu, ou ninguém nunca me ensinou a como aprender de verdade. No começo, eu fiz o que todo mundo geralmente faz. Eu estudei mais conteúdo, mais teoria, mais anotações, e por um tempo tudo isso até poderia parecer funcionar. Eu me sentia mais inteligente, mas quando eu tentava usar aquilo na prática, eu simplesmente travava, eu esquecia, eu me perdia e simplesmente voltava para o começo. Foi quando eu descobri algo que mudou tudo. O cérebro ele não aprende consumindo, ele aprende tentando lembrar. Existe um efeito chamado Active Recall. Basicamente, quando você força o seu cérebro a puxar informações sem olhar, você fortalece muito mais as conexões neurais. E isso explica o porquê eu entendia tudo, mas eu não sabia fazer nada. Então eu decidi testar uma coisa simples. Parar de assistir e começar a fazer. E foi horrível. Eu errava o tempo todo, parecia que eu tinha desaprendido, mas aí eu encontrei outro conceito que virou uma chave na minha cabeça. Neuroplasticidade. O meu cérebro não era fixo, ele estava literalmente reorganizando a cada tentativa. E o mais importante, os erros não eram falhas, eles eram instruções. Então cada erro dizia para o cérebro, isso aqui não funciona, tenta outro caminho. E aos poucos eu comecei a melhorar. E é aqui que a gente entra no dia em que eu parei de aprender tudo. Teve um momento muito específico que mudou completamente o meu progresso. Eu parei de tentar aprender habilidades inteiras e comecei a quebrar tudo, a fragmentar. Isso tem nome, chunking. O cérebro aprende melhor quando divide algo complexo em partes menores. Então eu comecei pequeno, ridiculamente pequeno. E foi estranho porque eu tinha a sensação de que era lento, que parecia muito lento, mas na verdade não era, era preciso. E quanto mais eu avançava, mais essas partes se conectavam. Então depois de um tempo eu comecei a perceber um padrão. Todas as vezes que eu melhorava rápido, eu estava fazendo 3 coisas: tentando antes de consumir, errando e corrigindo e voltando depois de um tempo. E isso não era coincidência, era ciência. Existe uma técnica chamada repetição espaçada, que é quando você revisita algo depois de um tempo. O cérebro ele reforça aquela informação com muito mais força. E mais, dormir ajudava e muito. Porque durante o sono o cérebro reorganiza tudo o que você aprendeu. Era como treinar sem estar treinando. Mas teve um detalhe que fez tudo acelerar de verdade. A minha atenção. Eu percebi que quando eu estava distraída, eu podia passar horas praticando e não melhorava em nada. Mas quando eu estava 100% presente, 30 minutos valiam muito mais do que 3 horas. E isso tem relação com um estado chamado de flow, que é quando você está tão envolvido que o resto simplesmente desaparece. E nesse estado, o aprendizado simplesmente dispara. Depois de meses aplicando tudo isso, eu percebi algo que mudou completamente a minha forma de ver o mundo. Eu nunca fui ruim em aprender, eu só estava usando o método errado. E quando o método muda, o resultado simplesmente explode. E hoje, quando eu quero aprender algo novo, eu não me pergunto mais, será que eu consigo? Eu me pergunto, qual é a forma mais inteligente de treinar isso? Porque no final, ser bom em tudo não é sobre talento, é sobre entender como o cérebro funciona e jogar o jogo do jeito certo. Se isso fez sentido para você, então você acabou de desbloquear algo que a maioria das pessoas nunca entende. E agora eu quero saber, qual é a próxima habilidade que você vai aprender sabendo que o problema nunca foi você?